Bem, vamos agora começar o nosso segundo vídeo falando um pouquinho aí sobre o Brasil colônia, tá? Continuidade. A gente falou na aula passada sobre a questão do início da exploração do pau-brasil e agora a gente vai entrar no processo de cana-de-açúcar. Bem, os portugueses, para garantir a colonização, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Qual era o objetivo dessas capitanias hereditárias? Era você doar lotes de terra a donatários, que eram pessoas ligadas à nobreza portuguesa, e a partir daí conseguiu o desenvolvimento também da terra. Então, entre os direitos, tem o direito de herança da terra, já que é hereditário, que é passar de pai para filho. Os capitães donatários ainda terão o direito de criar e aplicar justiça dentro das colônias, doar sesmarias, que são pequenos lotes de terra, cobrar impostos e ainda de escravizar indígenas. E terá como os deveres, explorar e colonizar as terras em nome, da realeza de Portugal, pagar impostos ao rei, defender essas terras, para que invasores não venham a tomá-la, fundar vilas e ainda também defender o cristianismo. Ao todo serão criadas 15 capitanias, doadas a 12 donatários, porém apenas duas irão conseguir sucesso, que é justamente Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente vão ser as únicas que irão prosperar devido à forma como foi aplicada aos capitães donatários e também a forma como aí o solo vai ajudar a desenvolver a cana-de-açúcar. Como as capitanias hereditárias não deram certo, aí vai ser criado um governo geral. Esse governo geral, ele consiste em centralizar o governo da América Portuguesa, nesse caso o Brasil, sobrepondo-se aos capitães donatários. Então, um homem só fica encarregado de aplicar, no caso, o governo e garantir a unidade e colonização da América Portuguesa. Então, ele deveria resolver desavenças entre indígenas, promover alianças com alguns, criar feiras para possibilitar o desenvolvimento econômico e ainda garantir o monopólio, que é o controle real sobre a exploração do pau-brasil, que ainda tinha, bem pequeno, mas também da cana-de-açúcar. Nós vamos ter como capitães donatários aí, três homens de grande destaque, são eles Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Cada um vai governar um período e a partir desse período aí, eles vão começar a consistir. Junto com o governo geral, e aí vem o que a gente fala, que é o grande ouro branco, que é o açúcar, que vai ser produzido no Brasil. Então, Martim Afonso de Souza, o primeiro governador geral, ele vai ser o responsável por produzir o primeiro engenho de açúcar na colônia aqui, em 1534, lá em São Vicente, localizado no atual estado de São Paulo. A produção voltava-se especialmente para exportação. Então, todo o açúcar que era produzido no Brasil, a cana, era mandada para Portugal. Portugal mandava refinar na Holanda e a Holanda revendia para Portugal. Então, é todo um processo aí. Então, do Brasil só saía a cana mesmo, não saía o açúcar não. E iria também ter alguns derivados da cana, Iam ser produzidos, que era o melaço, a rapadura e também a cachaça. Que esses aí ficavam para o consumo interno. Outros produtos, também serão desenvolvidos junto com a cana-de-açúcar, só que eles vão ficar em segundo plano. São eles o plantio de milho, feijão, arroz, trigo. Teremos a criação de gado e alguns outros animais de pequeno porte, além da produção de ferro e também de louças. Então a gente tem aí um governo aí que começa a se organizar economicamente. Tem produto para exportação, mas também tem os produtos para a importação. Como é que vai se dar a questão da produção do açúcar? Bem, a cana-de-açúcar era plantada em grandes latifúndios, que são grandes extensões de terras, utilizando mão de obra exclusivamente escrava, E aí quando a gente começa com a escravidão negra, Então, é predominante
que a escravidão na América Portuguesa foi negra, tá? Não esquecer nunca disso. Exclusivamente negra. Vamos ter um grande engenho, né? Que vai chegar até ter até 5.000 moradores, com grandes áreas, né, florestais. E dentro dessas fazendas nós teremos a Casa Grande, que é onde morava o senhor de engenho, a capela, que eram os lugares de oração, e a senzala, que é onde moravam os negros. Na fábrica nós teremos aí, né, a moenda, a casa de caldeiras e também a casa de purgar. E aí nós vamos ter aí uma grande exportação de açúcar que vai durar até 1760. Então a gente vai pegar aí já mais da metade do século XVI com o açúcar em alta. E como funcionava a produção do açúcar? Então a cana ela era plantada e colhida no próprio engenho. Na casa de engenho o açúcar era fabricado. Depois ele iria para a moenda, onde iria se extrair a garapa, né, o líquido. Na caldeira, a garapa era fervida e apurada, ficando mais grossa. E em seguida, vai ter aí a garapa sendo endurecida, para finalmente ela ir para a casa de purgar e tornar-se aí um grande engenho, um grande produto já para exportação. Tudo isso vai ser possível graças à ajuda dos holandeses, que vão desenvolver todo esse sistema aqui no Brasil já aí no século XVI, tá? A gente está avançando no tempo aí. Então, nós temos aqui uma comparação para vocês terem uma ideia, tá? Entre escravidão e senhores de engenho, onde o escravo ele não possuía nenhum tipo de liberdade, e os senhores de engenho eram quem decidiam sobre a vida desses escravos. O trabalho dos escravos era árduo e não tinha salário. E já para os senhores de engenho, os escravos eram um comércio e um meio de gerar muito lucro. Os escravos eram tratados como animais, com bastantes castigos físicos. E ainda tinham que servir aos senhores de engenho. A morada dos escravos era de péssima qualidade, né? A maioria deles dormia no chão, comia também numa bacia ou então com as próprias mãos, quando podiam comer. E os senhores de engenho aí, eles tinham uma vida bastante luxuosa e também de muito poder. Bem, como é isso tudo, a gente não pode esquecer da seguinte forma. Nós teremos entre 1580 e 1640 a União Ibérica, que é a união de Portugal e de Espanha em um reino só. Então, durante 1580 e 1640, o Brasil pertenceu a Portugal e a Espanha, durante o governo do rei Filipe II espanhol, que vai, né, desenvolver algumas coisas aqui no Brasil. Aí, voltando para a cana-de-açúcar. É nesse período também que a cana-de-açúcar ela vai alcançar o seu apogeu, ou seja, o seu ápice, onde vai ter um grande desenvolvimento, né, açucareiro nessa região. Então, a União Ibérica vai fazer com que o Brasil ele tenha um maior desenvolvimento da cana-de-açúcar, e o Brasil agora vai ficar sendo colônia de dois países, Portugal e Espanha, que são, no caso, governados pelo mesmo rei. Então, nós temos o primeiro ciclo, que é o pau-brasil, e em seguida nós temos a cana-de-açúcar, que vai ser desenvolvido principalmente no Nordeste, Pernambuco, Bahia, são os dois principais estados, e nós temos ainda São Paulo na região Sudeste. Tá bom, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo.